Meu nome é Frederico Félix, sou mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos e mestre em Direito da Propriedade Intelectual pela Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Sou advogado e professor especialista em Direito Digital. A limitação da banda larga ela vem num momento inoportuno. Estamos falando em disseminação do conhecimento e internet não é feita somente para jogar videogame, ela também é feita para estudar, para ter aulas online, para ter acesso à informação. Sou Bruno Lever, sou advogado, graduado em Direito pela Faculdade Milton Campos, especialista em Direito do Consumidor e mestrando em Direito Privado pela PUC Minas. Acredito que o tema da internet e da limitação da banda larga fixa seja de suma importância para o consumidor, já que na internet são viabilizados alguns direitos fundamentais do consumidor, como o seu direito ao acesso ao lazer, à diversão, ao estudo, ao trabalho, todos esses direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição. Meu nome é Lúcio Mauro, sou mestre em Ciência da Computação pelo FMG e estou na diretoria do Instituto de Ciências Exatas e Informática da PUC Minas. É o instituto que reúne os cursos de licenciatura em Física e Matemática e todos os cursos da área da computação e o mestrado em Informática. A PUC Minas, o instituto, a gente reconhece na internet como a expressão da sociedade livre em todos os seus aspectos, em especial na produção cultural, ativa e de militância da sociedade. E dessa maneira a gente entende que a franquia, o limite do uso, ele sobrecarrega fortemente o acesso da sociedade como um todo aos mecanismos que se tem de expressão social. Sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. O limite para o uso de internet em pacotes de banda larga fixa vem causando polêmica no Brasil. Imagine você assistindo a um filme online ou usando as redes sociais e de repente a operadora corta o acesso ou diminui a velocidade da sua rede porque você atingiu o limite da sua franquia contratada. Os internautas reagiram imediatamente. Petições foram criadas, uma delas atingindo mais de 1.600.000 assinaturas. O Horizonte Debate dessa semana discute sobre a internet limitada. Professor Lúcio, como que funciona o processo da internet no Brasil hoje? Como que funciona essa questão da velocidade que as operadoras oferecem aos clientes? O que significa eu ter na minha casa uma internet de 15 MB? Então, o modelo do serviço da internet, ele meio que revoluciona a maneira que a gente tem de pagar pelo serviço. Se a gente tem o serviço da água, a gente tem algo que vai medir esse consumo e a única referência que a gente tem é o tempo de consumo, a quantidade de água que vai passar por ali. A energia, ela vai modificar um pouquinho, porque além do tempo você vai ter chuveiro, ferro elétrico, você já sabe que com a resistência, não é só o tempo, vai ser algo um pouco maior. No caso da internet, da maneira que a gente a concebia até então, é um serviço que a gente contratava e falava, ao ter uma velocidade de 15 MB e pagar por isso, você tinha segurança que você teria a possibilidade de, além de utilizar o tradicional e-mail, acessar algumas páginas da web, movimentar um pouquinho de fotografia, você já estaria pronto também a poder assistir vídeo de uma qualidade razoável. Sim. E saberia que para poder ter um vídeo de 4K, uma Netflix, para ver um serviço melhor, você teria que pagar um pouco mais. Uhum. E essa ideia a gente se acostumou facilmente, porque você pagaria mais para ter maior qualidade, né? O que se tem com a tentativa de colocar uma franquia para este consumo é trazer um novo ingrediente, né? Além de você ter que pagar pela qualidade do serviço que vai chegar, mas também pela quantidade de bits que seriam entregues na nossa casa. E a gente não consegue mensurar isso tão bem como a gente talvez conseguisse fazer com chuveiro e com ferro elétrico, porque não é tão próximo para a gente o quanto de consumo está atrás desses vídeos. Doutor Bruno,
do jeito que está e comparado como seria, justo ficaria? Então, Jairo, nós temos aí uma discussão muito grande desse consumidor na internet. O consumidor, ele já é naturalmente vulnerável, mas o consumidor na internet, ele é o que a gente chama de hipervulnerável. Ele está num ambiente que ele desconhece por completo. E realmente a questão se como está ou como ficaria, o que é melhor ou pior, a gente tem que analisar o seguinte: para que o consumidor usa a internet? Para que o consumidor brasileiro hoje usa a internet? Nós vemos que ele usa bastante para educação, ele usa para diversão, ele usa para trabalho, e todos esses são direitos fundamentais garantidos na Constituição. E nós temos uma série de regramentos, como o Marco Civil da Internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que prevê a qualidade desse serviço de internet, que prevê um objetivo de alcançar a todos os consumidores com esse serviço de internet, que prevê uma estabilidade na conexão, justamente para garantir o acesso a esses direitos fundamentais e o exercício deles. E aí a gente tem que analisar essa medida de limitação sob esse enfoque, sobre quais os direitos do consumidor vão estar sendo prejudicados com essa medida e qual a envergadura desses direitos. São direitos de ordem constitucional, são direitos assegurados em leis federais, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor. Será que uma resolução da Anatel, e que ainda por cima, no seu conteúdo, contraria os interesses do consumidor, poderia transformar essa situação? Será que ela seria válida? Entendi. Frederico, quando o presidente da Anatel coloca que um dos culpados, e aí ele foi muito infeliz porque a consideração ela é bastante irônica, ele dá uma risadinha irônica que os vloggers, os indivíduos que têm os seus canais no YouTube, que repercutem sobre jogos e tudo mais, eles foram incisivos contra o presidente da Anatel. Ele diz que o problema são dos jogadores online que utilizam uma parte da banda. O Marco Civil da Internet vem dizer que se o sujeito vende produtos personalizados na internet ou se ele joga, o Marco Civil vai dizer que eles são iguais. A internet não pode ser diferenciada para um e nem para outro, não é isso? Exatamente, Jairo. O Marco Civil ele não diferencia o acesso pelo tipo de serviço. Ele alça, como eu falei, o acesso à rede, ao status de direito fundamental, como bem colocou o Dr. Bruno. E também ele fala em seu artigo 7º que minha conexão só pode ser cortada se eu deixar de pagar sobre aquele serviço específico. Ou seja, eu não posso falar em esgotamento de dados e depois um corte de internet. Isso aí o Marco Civil proíbe expressamente. Como você bem colocou, a questão da neutralidade da rede, eu não posso diferenciar sobre o conteúdo. Não é bem essa discussão que a gente está tendo aqui. Eu estou falando mais em qualquer tipo de conteúdo sendo limitado, e isso eu não posso fazer. Vamos polemizar. Afinal de contas, a Anatel ela é uma agência reguladora do governo, paga por nós, contribuintes, por você, telespectador, com seus impostos. Quando ela regula de forma, não vou dizer a palavra suspeita, mas como ela regula em função dos prestadores de serviço, quem ganharia? Professor Lúcio, Dr. Bruno, Dr. Frederico, quem ganharia com essa mudança? A pergunta ela é boa porque, como quase tudo na vida, a gente consegue ter uma percepção diferente em diferentes ângulos. Então, um argumento que às vezes é colocado pela própria Anatel é que, ao fazer dessa maneira, seria bom para as pessoas, porque poderia permitir que quem tem uma renda mais baixa ou quem queira consumir menos pudesse pagar menos para ter uma internet banda larga fixa em casa, porém limitada para uma quantidade menor, porque ele vai consumir pouco. E, ao mesmo tempo, permitir, teoricamente, um ajuste que quem tivesse motivado a pagar mais pudesse consumir em maior quantidade. Mas, a bem da verdade, isso não procede, porque o serviço que a gente tem na internet residencial, domiciliar, essa que é fixa, que está sendo limitada, ela é diferente da móvel. Esse modelo já existe para a gente na móvel. Sim. Na móvel, sim, a gente consegue controlar isso melhor. É um dispositivo pequeno e de uso individual. Quando a gente fala dessa domiciliar, que é a fixa, aí nós temos um número maior de pessoas, daí a maior dificuldade de gerenciar, e consumindo algo
que está muito ligada a um uso mais intenso. Então, é um modelo de serviço diferente. E aí eu fico pensando, sabe, professor Lúcio, é que em épocas de crise, onde as pessoas elas diminuem o lazer fora e, evidentemente, querem um pouco de lazer dentro de casa, né? O sujeito vai utilizar mais a internet dentro de casa. E em tempos onde o trabalho fora está mais difícil, o sujeito vai arrumar um bico dentro de casa para poder vender qualquer tipo de coisa dele dentro de casa, né? Então, a limitação, ela é, de alguma forma, escusa, né? As explicações são escusas. E Jair, eu acho importante nós observarmos que com o surgimento da sociedade de consumo, cujo marco teórico é a década de 60 nos Estados Unidos, mas ela já vinha se consolidando e construindo antes, surge essa ideia de um consumo de massa, de um consumo massificado de produtos e serviços que são colocados no mercado à disposição dos consumidores. E essas coisas adquirem uma velocidade tão grande que começam a surgir desequilíbrios. Fornecedores que, se abusando dessa vulnerabilidade do consumidor e dessa velocidade, começam a praticar algumas condutas abusivas. E uma das figuras que surgem para corrigir desequilíbrios ou evitar desequilíbrios são as agências reguladoras. Um modelo adotado pelo Brasil. E essas agências reguladoras, na sua origem, seriam mais um estandar de proteção do consumidor, por qual ele procuraria, o qual ele buscaria, que exerceria uma função protetiva, não só repressiva, mas uma função preventiva de proteção desse consumidor. E, infelizmente, não é só o caso da Anatel. Nós vemos esse problema de agências ou ineficientes ou agências que não defendem os interesses certos, por assim dizer, em vários setores, não só de telefonia. Problematizar isso, mais no segundo bloco, caminhamos para o fim desse agora. Qual que é a sua opinião sobre essa história toda? Está satisfeito com o seu serviço de telecomunicação? Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.